Bom dia para todos. Vamos começar nesse momento, né, o nosso seminário chamado Cenários Internacionais para o Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. É um momento importante para nós, na medida que nós podemos aprimorar as nossas estratégias a respeito da nossa relação com o Brasil e com o mundo, né? Então, nesse sentido, nós temos um momento importante para discutir com os nossos técnicos, com os nossos professores da universidade, com os pesquisadores do Estado do Rio Grande do Sul, com empresários, com diversos segmentos do próprio governo. Ontem e anteontem nós estivemos lá em Rio Grande, observando o desenvolvimento da indústria oceânica do Rio Grande do Sul. E, ao perceber essa, vamos dizer assim, a visibilidade daquela indústria, nós tivemos um sentimento bastante importante de que esse seminário caía no momento exato, porque a dimensão daquela indústria, a dimensão das relações que aquela indústria tem, no contexto geral de uma multinacional como a Petrobras, no contexto geral do mundo, com questões de estaleiros, plataformas, sondas e módulos, etc., nos deu a ideia e a certeza de que esse seminário chega num momento decisivo e importante. Para dar a saudação inicial às pessoas que vão participar do nosso encontro, nós temos aqui o nosso secretário da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimento, Mauro Knigenic, e também o nosso companheiro Tarson Nunes, que é coordenador da Acre, uma parceira sempre em todas as atividades que nós temos no campo internacional. Então, eu pediria aos dois que fizessem a saudação aos colegas presentes. Gostaria de salientar também a presença de André Paiva, da Cefaz, que nos honra muito. Bom dia para todos. Eu espero que esse seminário seja algo prático e valioso para todos nós. O que nós vamos debater? Nós vamos debater algumas experiências teóricas e juntando com alguns exemplos práticos de empresários que nos honram com sua presença. O que nós pretendemos objetivar nesse encontro? Nós pretendemos que daqui saia um produto em que possamos traçar uma política para o setor, nossas relações com o exterior. O Rio Grande do Sul é muito bom na exportação. A nossa experiência de importação ainda merece alguns reforços. Então, nós precisamos aprender mais o fluxo de comércio internacional. Para isso, o governo do Estado tem trabalhado muito desde o início, coordenado pela Acre, do nosso colega Tarson, a quem dou boas-vindas, e junto com nós estamos tentando, mas estamos fazendo um voo, por enquanto, cego. Então, por isso que vão participar aqui a Apex, a BDI, órgãos federais, nós temos que nos entrosarmos com a política nacional de relações exteriores. Eu já assisti até comentava com um colega ali da Articola, eu já assisti algumas exposições, por exemplo, da Apex. Eles têm um estudo que contrataram de uma empresa especializada, que é onde o Brasil, quais os países que o Brasil realmente tem que ter foco e por quê. Dessa nossa reunião, depois nós vamos ter uma reunião interna e nós vamos tentar, porque essa política internacional está bem ligada à política industrial. Então, nós pretendemos depois, nós, Acre, a Fazenda, quem saúda o André, a sua presença aqui muito nos honra, nós vamos tentar fazer também um segmento, uma política para o setor externo. Então, todas as viagens que membros do governo, secretarias, agências fizerem com intuito comercial, ela deve ser guiada por essa política.
Evidentemente que haverão exceções que vão ser consubstanciadas. Por que são exceções? Mas, via de regra, o governo pretende, isso é uma determinação do governo Tarso Genro, é não desperdiçar esforço onde largar um tiro com arma de chumbo para tudo que é lado. Não, nós vamos tentar focar alguns países em que o Brasil e o Rio Grande do Sul tenham um interesse específico. É esse o motivo do seminário. Eu peço a colaboração de todos, antecipo meus profundos agradecimentos pelos empresários que vão participar. A época até na Amarela não foi muito boa, dezembro, mas as circunstâncias nos levaram a dezembro. Dezembro é um mês complicado para todos, mas estamos no início de dezembro, então a minha expectativa é que tenhamos aqui um excelente evento. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite do secretário Mauro de estar participando desse seminário, cumprimentar os colegas da mesa. Enquanto coordenador da Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais do Gabinete do Governador, o meu papel é justamente assessorar o governador na construção da estratégia internacional do Rio Grande do Sul. E a construção de uma estratégia internacional, ela está intimamente relacionada, especificamente no caso do Rio Grande do Sul, com o projeto de desenvolvimento que nós temos para o Estado. O Rio Grande do Sul, que é um Estado cuja economia tem um viés exportador muito forte, como o secretário já citou, e que, por questões geopolíticas, que é um Estado de fronteira, está muito influenciado pelo tema do Mercosul. Para qualquer projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a inserção internacional ela é decisiva. E o que a gente tem, e o que eu vou tentar aqui é fazer uma tarefa talvez um pouco antipática, mas dar uma ênfase mais nas nossas fragilidades, refletir sobre a nossa experiência de 2 anos e preponderantemente focado nas fragilidades, porque eu acho que justamente um seminário, um momento de reflexão como esse, é justamente um momento da gente identificar quais foram as nossas falhas para incidir sobre elas e alterar o rumo das nossas ações. Quer dizer, simplesmente ficar fazendo uma descrição do que a gente fez até agora e das iniciativas muito bem-sucedidas que tivemos de missões internacionais, seria um pouco chover no molhado, e eu acho que o momento e a qualificação dessa audiência, ela justamente é um espaço privilegiado para nós pensarmos e redirecionarmos as nossas atuações, qualificarmos a nossa intervenção. Então, eu queria, na verdade, enfatizar basicamente 3 pontos. Quer dizer, nós viemos com uma trajetória muito bem-sucedida, quer dizer, todos os comentários, por exemplo, do Itamaraty, do MIDIC, dos nossos interlocutores internacionais, do embaixador do Brasil na Coreia, quando estivemos lá, quer dizer, todas as do embaixador da Espanha, quando estivemos lá, do embaixador do Brasil em Londres, dão conta de uma avaliação muito positiva sobre a ação do Rio Grande do Sul nesse atual governo na esfera internacional. No entanto, eu acho que a gente tem que tentar um pouco, em vez de ficar deitado sobre esses louros e comemorando esses elogios, tentar identificar quais foram as insuficiências da nossa atuação. E eu gostaria de destacar 3 pontos principais para justamente levantar a discussão e tentar contribuir no debate. O primeiro é justamente a fragilidade da nossa discussão estratégica. O segundo eu acho, uma ênfase maior na atração de investimentos e pouca ação em termos de promoção de exportações. E o terceiro é uma fragilidade em compreender a dimensão territorial do desenvolvimento. Nós olhamos muito para as cadeias produtivas e olhamos pouco para o território. Então, esses 3 pontos que eu gostaria de levantar algumas reflexões que eu acho que podem contribuir para o debate. O primeiro, o que eu entendo por fragilidade da nossa discussão estratégica? Quer dizer, sintomático, justamente, que nós já estamos no final do 2º ano, e no final do 2º ano que estamos fazendo uma discussão mais sistemática e mais aprofundada sobre qual deve ser a nossa estratégia. Que significa que, então, até agora, a nossa atuação foi uma atuação que foi muito mais intuitiva do que orientada por uma estratégia mais clara, definida de inserção internacional.
E no momento que a gente está vivendo de crise internacional e de mudança de paradigmas, a sabedoria convencional não dá instrumentos para enfrentar esse mundo em transformação, né? Então, o fato de a gente estar, nesse momento, fazendo uma discussão sobre qual deve ser a nossa estratégia internacional, significa que a gente operou quase 2 anos um pouco no piloto automático, muito mais reproduzindo o que já se fazia do que pensando, de fato, uma estratégia. E isso não é pouca coisa, porque do que resulta isso? Ao fim e ao cabo, as nossas iniciativas internacionais resultaram muito mais de uma construção de agendas ad hoc, ou seja, que foram acontecendo a partir de estímulos de fora para dentro do governo, do que propriamente de uma definição nossa sobre o que nós queremos. Então, vem uma missão francesa aqui, o governador manda fazer um projeto de cooperação com a França. Vem o embaixador de Israel aqui, a gente define uma missão para Israel. Mas não foi a decisão França, Israel, Espanha, sei lá, quais outras missões, não decorreu de uma definição nossa sobre quais são os nossos objetivos e o que a gente quer acessar com a atuação na arena internacional. Então, tivemos uma postura muito mais reativa do que proativa, né? E é muito importante, especialmente do ponto de vista da onde eu estou situado, a gente ter claro que a construção de agendas internacionais não é uma coisa simples. Quer dizer, a preparação de uma agenda de missões como a gente tem feito, que são muito importantes, onde vai o governador, vão quadros de governo, vão empresários, vai a universidade, ou seja, envolve um conjunto de atores, porque quando a gente quer acessar a esfera internacional, a gente não quer simplesmente o governo estando lá, mas é uma ação do Estado do Rio Grande do Sul, com todos os atores sociais, inclusive a sociedade civil e o setor privado. Isso envolve necessariamente uma construção complexa que depende de uma previsibilidade muito grande. 6 meses é um espaço curto para planejar uma missão internacional. Então, o ideal seria que no primeiro ano a gente já tivesse muito claro que, bom, no ano que vem vamos para a China, no outro vamos para a Índia, no outro vamos para não sei aonde, e essa construção, eu acho, que é, então, a primeira fragilidade. Quer dizer, então, acho que um exemplo muito claro disso é o fato de que, por exemplo, a nossa primeira missão governamental forte para a China decorreu muito mais de um convite dos chineses para o vice-governador estar lá presente por causa de uma fábrica de tratores que estava instalada, que vai se instalar em Camaquã, do que uma estratégia nossa. Enquanto que a China, sem dúvida nenhuma, é um dos espaços essenciais na economia internacional. Hoje, a gente tem que ter muito claro que tipo de estratégia, o que a gente quer com a China. É evidente que eu sou o primeiro a concordar com o fato de que a gente não pode simplesmente ir para a China assim, voando as tranças e ir para qualquer lugar sem uma pauta clara. Mas é fundamental, e a gente fez várias discussões, convidamos o professor André, convidamos o professor Marcos Leles sobre a China, e só que fomos muito lentos nessa definição e acabamos tendo uma missão governamental para a China que foi muito mais orientada por uma iniciativa do vice-governador do que propriamente por uma estratégia definida pelo governo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, sobre o qual nós temos que refletir sobre, então, a fragilidade da nossa discussão estratégica, e é fundamental hoje no mundo a gente ter muito claro o que a gente quer, aonde a gente quer, quem são os nossos parceiros. O segundo elemento que eu acho que é importante para a gente refletir diz respeito a o que eu considero que foi uma ênfase muito grande na atração de investimentos e pouca ênfase na promoção de exportações. Se a gente for fazer um balanço, não só das missões, as missões do governador, praticamente todas elas foram com ênfase em atração de investimentos, seja Coreia, seja Inglaterra, seja Espanha. Todas as missões que o governador foram para lugares onde a gente visava buscar investimento estrangeiro para o Rio Grande do Sul, e não fizemos nenhuma missão, tivemos uma ênfase muito pequena na promoção de investimentos. Se a gente for considerar que o Rio Grande do Sul é um estado de economia exportadora, aonde o setor manufatureiro tem um papel importante que está perdendo importância. Hoje, a nossa principal exportação é soja para a China, ou seja, nós estamos primarizando a nossa pauta de exportações, e seria fundamental, e isso é uma das minhas demandas aqui nesse debate, que a gente olhe com mais cuidado o tema da promoção de exportações. E identificamos claramente um conjunto de oportunidades perdidas que estão colocadas aí, bolas picando, e que a gente, enquanto governo, e eu me considero parte disso também, não foi capaz de explorar. Particularmente, e tendo em conta que a nossa definição estratégica, o único documento que a gente tem de definição estratégica, foi o documento que foi aprovado pelo governador em fevereiro de 2011, define claramente que a nossa estratégia é nos alinharmos com o governo federal, aproveitar o espaço que o Brasil abriu no cenário internacional para potencializar o papel da arena internacional no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E a prioridade número 1 da diplomacia brasileira é a América Latina e Mercosul. E se a gente for olhar, nós não fizemos nenhuma missão, a não ser a missão para o Uruguai,
nenhuma missão para a América Latina e Mercosul. Né? A entrada da Venezuela, por exemplo, no Mercosul, nos abre um conjunto de oportunidades, um país que basicamente tem divisas oriundas do petróleo e importa praticamente tudo o que consome, um país que hoje está cada vez mais reduzindo a sua relação com a China e buscando novos parceiros, e que já sinalizou inúmeras vezes, a gente teve muitas conversas com o embaixador da Venezuela, que inclusive é um cara que era assessor pessoal do Chaves, e que o Chaves mandou ele como embaixador para Brasília, justamente sinalizando a importância prioritária que o Brasil tem como parceiro da Venezuela, e que é uma oportunidade muito grande que a gente não soube aproveitar. Da mesma forma, todo mundo andino, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru particularmente, vem crescendo muito intensamente, são países que seriam alvo para as manufaturas do Rio Grande do Sul, importantíssimos, e que, na verdade, nós não fomos capazes de ter iniciativas mais concretas. Da mesma forma, e aí uma briga pessoal muito grande minha, a África, para mim, é um espaço fundamental. Né? A África, são 800 milhões só na África subsaariana, 700 milhões de habitantes, cuja principal elemento da dieta alimentar é o arroz. E o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz e tem justamente problemas de estoque. E tivemos um conjunto de reuniões, já montamos desde novembro do ano passado, temos um grupo de trabalho para construir uma missão na África e não viabilizamos essa missão. Né? E não só do ponto de vista do que significa, quer dizer, um estudo recente da revista The Economist identifica que nos últimos 20 anos, uma lista dos 15 países que mais cresceram, 10 são da África. Claro que cresceram partindo de um patamar muito baixo, mas um continente que conseguiu pacificar um conjunto de guerras civis que estava vivendo e começar a gerar um processo de recuperação econômica, sem dúvida nenhuma tem um potencial enorme, e eles precisam de tudo. Eles precisam de calçados, eles precisam de cutelaria, de talheres, eles precisam de imóveis, eles precisam de máquinas agrícolas. Tem uma linha do governo federal de 400 milhões de dólares para exportação de máquinas agrícolas para a África, no programa Mais Alimentos, e eu acho que um desperdício muito grande a gente não ter aproveitado essa dimensão de cooperação com a África e ter uma ação mais ofensiva na direção da África. E mais do que simplesmente a possibilidade comercial, ela não se esgota simplesmente no mercado africano. A gente teve um conjunto de contatos com o governo sul-africano, onde, entre outras coisas, eles disseram: nós temos um acordo de livre comércio com a União Europeia, e nós queremos que vocês sejam a porta de entrada da gente para a América Latina, e nós queremos ser a porta de entrada de vocês para o mercado africano e, inclusive, para o mercado europeu. O que nos permitiria fazer o que os chineses fazem com a gente hoje, que é triangular via Vietnã, via Malásia, via outros países, e entrar mercadorias no Mercosul. Quer dizer, nós poderíamos superar os entraves que a União Europeia, no seu protecionismo, tem em relação às nossas mercadorias, através de uma parceria com a África do Sul, onde eles colocaram muito claramente a sua perspectiva de trabalhar com uma ideia de cooperação competitiva. O que os diplomatas da África do Sul nos disseram? Nós sabemos que a África do Sul é um país que tem, em termos de desenvolvimento, uma situação muito semelhante à do Brasil. É um país relativamente industrializado, em desenvolvimento. Normalmente, nós seríamos competidores uns com os outros. E nós não queremos ser competidores, nós queremos nos associar para trabalhar melhor para terceiros mercados. E um exemplo muito concreto disso foi uma missão que teve eu acho que é o Wines of South Africa, eu acho que é o que seria o contraparte do Ibravin, e que vieram aqui justamente para sentar com os produtores de vinho da Serra do Rio Grande do Sul para pensar maneiras de trabalhar conjuntamente. Porque o que eles disseram? Olha só, nós concorremos com vocês para vender vinho para a Europa. Aí, bom, nós baixamos o nosso preço para vender para a Europa contra vocês. Vocês baixam o preço de vocês, nós baixamos o nosso preço, vocês baixam o preço de vocês. Quem ganha com isso é o comprador. Então, a alteração desse paradigma para trabalhar em associação com outros países, numa lógica de cooperação competitiva, ela é muito importante. E isso me leva ao terceiro tema, que envolve a questão do Mercosul e, particularmente, a questão da dimensão territorial do desenvolvimento. Né? Da gente conseguir pensar a atuação internacional não só em termos de comércio, mas pensar também a atuação internacional em termos de construção de um bloco econômico na América Latina que nos permita competir nesse cenário internacional. É irrecusável, é inevitável que, no atual cenário internacional, a América Latina ela busque se construir como um bloco, porque cada país isoladamente não vai conseguir sobreviver num cenário de competição crescente.
E, para o Brasil, isso é muito claro, e para o Rio Grande do Sul deveria ser também, em que pese todos os problemas que a gente vive nesse cenário relativo ao Mercosul. E por que eu falo isso em termos de dimensão territorial do desenvolvimento? Porque eu acho que é um momento, e os próprios governos já estão começando a ter claro isso, nós vamos ter aqui hoje de tarde o Roberto Alvarez, da BDI, que tem um texto que é muito interessante sobre o tema da integração produtiva. É fundamental, e hoje isso aí já se manifesta em termos da vontade política dos gestores públicos de todos os países da América Latina, e a construção da Unasul está sendo a veiculação material disso, de que se pense o Mercosul e a própria Unasul não como um bloco comercial, aonde a gente abre as fronteiras e fica fazendo intercâmbio de mercadorias simplesmente, num cenário no qual a gente, então, é concorrente uns com os outros. E comece a pensar em termos de construção de políticas de desenvolvimento conjuntas entre os nossos países. Por que não pensar, por exemplo, eu vou falar uma coisa que talvez seja ousada, se tiver alguém dos Simers aqui, podem me jogar tomate, mas o conflito que nós temos em torno das máquinas agrícolas e o fechamento das fronteiras para os nossos produtos por parte da Argentina, poderia se pensar, em vez de ficar se pensando em retaliações comerciais e estabelecer um mecanismo de confrontação com a Argentina, por que não pensar um processo de associação e de integração produtiva nos moldes do que existe, por exemplo, no regime automotivo, onde as empresas do Mercosul estabeleceram uma divisão de trabalho, um processo de associação, no qual os países, então, estabeleceram uma divisão de trabalho que é um pouco um jogo de ganha-ganha. Seria possível pensar, por exemplo, um cluster de máquinas agrícolas que vá desde Panambi, Três Passos, até Santa Fé. E isso, quando estivemos em Santa Fé com o governador Tarso Genro, em setembro de 2011, o setor, tanto o governo da província de Santa Fé quanto o setor empresarial com quem a gente conversou, estava muito aberto nesse sentido. Quando estivemos em Misiones, a primeira coisa que os empresários de Misiones diziam, essas coisas que a Cristina está fazendo, isso aí, puxa, não tem nada a ver, nós queríamos ter uma outra postura, ou seja, há espaço de diálogo dentro da Argentina para a construção de uma política que não seja uma construção de uma política de enfrentamento entre Brasil e Argentina, mas seja uma política de construção de uma associação que viabilize um jogo de ganha-ganha e que transforme o Mercosul de um bloco comercial que ele é hoje para um bloco de integração produtiva, e não só o Mercosul, como a própria Unasul. Já tivemos um conjunto de reuniões, há todo um processo de articulação de governos subnacionais na América Latina, de governos provinciais e de governos estaduais, no sentido de pensar mecanismos de integração produtiva, e isso vem tendo um grande estímulo por parte do governo nacional brasileiro. Então, há muito claramente uma vontade política, particularmente do governo uruguaio, mas também de uma maneira mais ambígua, como sempre com os nossos companheiros argentinos, mas de pensar uma transformação do Mercosul de um bloco comercial em um projeto de integração. E isso, por que eu digo que isso tem a ver com a questão da dimensão territorial do desenvolvimento? Que o secretário adjunto Enéas mencionou Rio Grande, por exemplo, mas eu gostaria de ponderar, e justamente eu tendo o olhar justamente sobre Rio Grande, que o nosso processo de atração de investimentos que está sendo muito bem sucedido, ele pode nos levar, por exemplo, a ter um crescimento na economia do Rio Grande do Sul, no PIB do Rio Grande do Sul, mas um crescimento que termine por se concentrar nessa faixa que vai de Caxias a Porto Alegre e de Porto Alegre a Rio Grande. Se a gente simplesmente ficar atraindo empresas, as decisões locacionais das empresas são por se situar nos lugares mais dinâmicos. Isso significa o quê? A continuação do esvaziamento da fronteira oeste, a continuação do esvaziamento da região noroeste. Então, cabe pensar, e ao pensar o conceito de integração produtiva nos marcos do Mercosul, justamente o objetivo é conseguir tentar trabalhar no sentido de espraiar o desenvolvimento. Tem uma experiência muito interessante, muito importante, na região das Missões, de uma articulação que tem já mais de quase 20 anos, eu acho, a Federação Empresarial Brasileira Argentina Paraguaia. Ou seja, uma iniciativa da sociedade civil, do setor privado, que envolve empresários da região de Misiones no Paraguai e da região da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, que atuam conjuntamente no sentido de pensar
ações conjuntas do ponto de vista empresarial. E se a gente olhar para o mapa da Argentina, essas províncias argentinas, particularmente Misiones, Corrientes, Chaco, são as províncias mais pobres da Argentina, mais carentes de investimento, e são justamente espaços que poderiam ser uma nova fronteira econômica para o Rio Grande do Sul e que justamente permitiriam pensar o desenvolvimento. Ontem mesmo, anteontem, tivemos uma reunião com uma comitiva da região de Coquimbo, no Chile, e com a província de San Juan, na Argentina, que estão trabalhando com a ideia de um corredor bioceânico, que vá desde Rio Grande até o porto de Coquimbo, no Chile, e que nos permitiria ter um acesso ao Pacífico. Tem 3 corredores bioceânicos sendo discutidos nos marcos da Unasul. Um vai de Santos até Antofagasta, outro vai de Paranaguá até não sei aonde no Chile, e outro vai de Rio Grande até Coquimbo. Nós temos que lutar para que o corredor primeiro seja o corredor que seja aqui no paralelo 30. E isso geraria uma dinâmica de desenvolvimento que nos permitiria descentralizar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, atrair mais investimento para a fronteira oeste, atrair mais desenvolvimento e uma dinâmica de desenvolvimento e de crescimento econômico na região noroeste, que está se esvaziando intensamente. Então, acho que já passei mais dos meus 15 minutos. Eu gostaria de destacar, fundamentalmente, assim, para cada um desses pontos que eu levantei. O primeiro, essa discussão é um ponto de partida, ainda que seja um pouco atrasado, é um ponto de partida importantíssimo para que a gente consiga definir uma agenda de médio e longo prazo, quais são os nossos objetivos e, a partir desses objetivos, quais são os interlocutores e os países que a gente quer trabalhar. Segundo, a importância de dar uma ênfase maior à promoção de exportações e aproveitar essas oportunidades que se colocam tanto em nível da América Latina quanto de África, que para mim são as mais imediatas, mas também, por que não pensar a Índia, que é outro dos BRICS, que está numa dinâmica muito interessante, e são países para os quais as nossas manufaturas teriam um espaço competitivo relativamente importante. E, por último, essa importância de enfrentar os desafios do Mercosul e da Unasul, tentando pensar o desenvolvimento a partir dessa lógica de integração produtiva e não olhar a esfera internacional simplesmente como uma esfera de troca de mercadorias, mas pensar a esfera internacional do ponto de vista da construção de um projeto político latino-americano, que eu acho que essa, sim, é a garantia de uma possibilidade de desenvolvimento efetivamente sustentável para o Brasil e, particularmente, para o Rio Grande do Sul. Se a gente for protagonista nesse processo, e o Rio Grande do Sul tem sido muito passivo nesse processo até agora, pegando só com o ônus do Mercosul e não aproveitando seu bônus, a enfatizar o tema da integração produtiva é a condição necessária e inevitável para que a gente consiga transformar o Mercosul num elemento positivo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e não uma carga que a gente tem que enfrentar. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a saudação inicial do secretário Mauro Krajniek, uma saudação e palestra. Palestra, não. Comentários. Do coordenador da Acre, Tasson Nunes. E queria dizer o seguinte, que esse seminário, no caso da SDPI, ele está dentro aquilo que o secretário Mauro falou, que é uma política industrial do Rio Grande do Sul, e nessa questão da política industrial nós vamos ampliar essa política industrial dentro de um escopo da política de desenvolvimento. Obviamente que as questões da política do Rio Grande do Sul passa pelo campo político, provavelmente dito, como passa pelo campo econômico. Nós temos, obviamente, situações convergentes, situações diferentes, e nisso nós vamos fazer. Essa é a proposta de discussão aqui nesse seminário, ou seja, uma proposta onde os cenários internacionais para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul sejam presentes. Então, eu queria agradecer o comentário do Tarson, queria agradecer a saudação do Mauro Krajniek e a presença do André Paiva, e vamos desfazer essa primeira mesa para depois começarmos, de fato, o nosso seminário. Muito obrigado, então, obrigado às presenças das mesas.
Fê, copa. Muito bom dia, senhoras e senhores, empresários e colegas de governo. Sejam bem-vindos ao seminário Cenários Internacionais para o Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Eu tenho convicção de que esse seminário, esse encontro, ele possibilitará uma troca de experiências entre os setores governamentais ligados às políticas públicas na área internacional, os bancos de fomento, os empresários e, principalmente, também os servidores que tocam a casa, digamos assim. Chamo agora, para início desse trabalho, o André Scherer, da FEE, o André Cunha, da URGS, Eduardo Kunst, presidente da Articola, e, por favor, secretário adjunto, Enéas de Souza. André, começa. Bom, eu queria, mais uma vez, dar início agora aos trabalhos do nosso seminário, né? E essa mesa eu acho que é extremamente importante, porque ela é um primeiro painel sobre economia internacional contemporânea. Essa unidade aqui vai ser... vamos apresentar 2 palestras de 45 minutos, mais ou menos, né? E um comentário do Eduardo Kunst sobre o que expôs e, obviamente, as suas próprias experiências. Nesse sentido, vai começar o André Scherer. André Scherer é diretor técnico da Fundação de Economia e Estatística, e o título da sua palestra vai ser A Globalização do Capital e a Lógica da Localização da Empresa Multinacional Contemporânea. O André, como eu disse, é diretor técnico da Fundação de Economia e Estatística. Depois, nós teremos a apresentação do André Cunha, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e que vai trabalhar sobre tendências do comércio e do investimento direto estrangeiro após a crise financeira internacional, financeira mundial. Queria dizer que, pessoalmente, me agrada bastante essa apresentação desses 2 colegas, porque são pessoas que, além de colegas, são amigos, e acho que tem uma experiência importante a falar. Também a presença do diretor executivo da Articola, terá um contraste bastante interessante para discutir nesse painel. Queria agradecer ao BRDE pela sessão desse auditório. Queria dizer que isso também faz parte do nosso sistema de desenvolvimento, onde fazem parte o Badesul, a Agência de Desenvolvimento e também o Badesul. Então, nesse sentido, nós estamos aqui reunidos para fazer esses comentários, essas análises e essas discussões. Eu passaria, então, a palavra, em primeiro lugar, a André Scherer. Por favor. Bom. Alô? Vamos ver se conseguimos. Bom, pessoal, um bom dia a todos, né? Está funcionando? Prefiro, porque depois eu vou preferir ficar em pé ali. Um bom dia a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, num seminário que me parece ser bastante importante, não pelo escopo, a ideia de definir estratégias para o desenvolvimento e inserção internacional, externa, não só internacional, mas uma inserção
para o território externo, vamos colocar assim, do Rio Grande do Sul, né? Isso me parece que é fundamental a gente fazer essa discussão. Acho que todo mundo tem muito a ganhar com uma discussão que possa nos informar um pouco mais sobre esses temas, que são de uma complexidade bastante grande, né? Ainda mais no momento de transformação que a economia mundial passa, né? A mim me toca falar, agradecendo, então, principalmente o secretário Mauro, o Enéas, Mariela, o pessoal que está organizando aqui, né, por essa oportunidade, mais uma vez. E a presença do Cunha também, que me é bastante agradável, do nosso colega Eduardo aqui também, que vai nos auxiliar, né, a compreender melhor como é que essas coisas se passam na cabeça do empresário que está trabalhando aqui no dia a dia e sendo atingido por essas transformações, né, de uma forma mais efetiva e na prática. Eu vou pedir licença para conversar mais em pé aqui, e eu vou fazer uma exposição que, no começo, vai ser um pouco teórica, depois até vou sair um pouco do meu padrão normal e vou chegar a alguma coisa um pouco mais normativa, né? Mas, no primeiro momento, fazer uma certa descrição histórico-teórica para que a gente consiga contextualizar os elementos aí daquilo que a gente chama de globalização do capital e tentar chegar na lógica da localização industrial dentro desse contexto. Então, o meu objetivo aqui é mais ou menos na linha do que o Tarson nos colocou, né? A ideia de juntar economia e territorialidade, né? Essa é a ideia que eu vou estar desenvolvendo durante essa fala, né? Então, dois objetivos: aportar elementos para o debate quanto à formulação de uma política de atração de investimentos contemporânea, e meu objetivo já de antemão é dizer que não vejo nenhuma contradição entre a ideia de atração de investimentos e promoção das exportações. Vou tentar mostrar como isso é algo que se completa, né? E mostrar a evolução da lógica da localização industrial, dados os condicionantes da globalização do capital. Tá? Essa globalização, claro que tem muito mais para falar, mas aqui, centrando, e eu vou ser um pouco esquemático, talvez vocês pensem, tem muitas outras coisas, sim, tem muitas outras coisas, e eu vou fazer uma coisa bem simplificada. Essa que é a ideia, né? É meio que caricatural, vamos dizer assim, da situação, que ela é muito mais complexa que isso. Mas as linhas principais para a gente ter um norte, né? Ela tem um caráter econômico e geográfico, né? Dentre muitos outros, né? Esse caráter econômico tem por motivação a valorização do capital. A gente sempre pode pensar, então, que o capital está sempre se expandindo em busca de novas oportunidades e de sua valorização, né? E um caráter geográfico de interrelacionamento territorial das atividades econômicas. Então, vejo que, na medida que o capital começa a se expandir, né, em busca dessas oportunidades de valorização, ele vai integrando regiões econômicas, né? Portanto, a localização das atividades vai mudando e a integração entre os territórios vai mudando. Então, na verdade, são duas faces da mesmo fenômeno, né? A gente pode falar, seguindo aqui um economista francês, Michelet, a gente pode pensar o seguinte, três dimensões sempre presentes nesse processo de integração dos territórios e de globalização. Primeira dessas dimensões, a mais conhecida, mais tradicional, né, é o comércio, né? Comércio, quem se desloca, quem ultrapassa as fronteiras, quem se move são os bens e os serviços, mais contemporaneamente, né? Então, no comércio, exportação de sapatos, de cadeiras, né? A segunda dimensão, o investimento direto, que é a ideia da produção que se desloca, né? Pelo investimento direto, quem vai se deslocar agora é a fábrica, né? Vamos colocar assim, mais esquematicamente, simplificadamente. E esse deslocamento pode se dar de duas formas. Pode se dar instalando uma fábrica num outro local, em termos do capital, ou pode se dar comprando uma atividade que está já instalada em outro local. Então, a gente tem as duas formas de investimento direto principais aqui. E, por último, as finanças, onde capital, o dinheiro, para facilitar a coisa, é quem se desloca nesse movimento de integração, né?
Então, 3 dimensões estão sempre presentes nesse movimento de globalização. Seria, assim, a forma como aquele processo de valorização do capital encarna, né, na prática e integra os territórios na prática, vamos colocar dessa maneira, assim, para facilitar a nossa exposição. E essas dimensões, elas possuem características de relacionamento, né, que são importantes para a gente compreender a dinâmica de como isso pode se dar efetivamente, né? A primeira delas é a ideia de simultaneidade. As 3 dimensões, comércio, deslocamento de bens, deslocamento da produção e deslocamento de dinheiro, vamos colocar assim, de capital, elas aparecem, em geral, simultaneamente, né? Elas não excluem uma a outra, né? Pelo contrário, elas se reforçam. E aqui vem já a primeira ideia que eu gostaria de passar, mais prática, que é essa ideia de que, bom, a atração de investimentos, por exemplo, reforça o comércio, reforça os fluxos financeiros, os 3 reforçam. Isso vem da segunda característica de que elas são interdependentes, né? Uma reforça a outra, elas vão juntas e de forma interdependente. No entanto, né, a gente tem um terceiro elemento, que é um elemento de que, historicamente, elas aparecem hierarquicamente definidas ao longo da nossa história. Então, tem momentos em que a dimensão líder é o comércio, tem momentos em que a dimensão líder é o investimento direto, o deslocamento da produção, e existem momentos em que a dimensão líder é a dimensão financeira. Todas aparecem juntas, no entanto, a gente tem esse elemento hierárquico aqui. E isso é reforçado pelo seguinte: cada uma das dimensões, comércio, investimento e finanças, possui uma lógica de valorização específica. Isso que é importante, porque essa lógica de valorização, que é específica a cada uma, no momento em que ela assume a liderança desse processo de valorização, ela vai influenciar a lógica de comportamento das demais dimensões ao longo desse processo de globalização. E a gente vê isso já nos anos 60, claro que a gente vê isso desde que o capitalismo é capitalismo, mas assim, trazendo mais para esse momento, né, aquilo que a gente chama, Michelet chama de etapa multinacional, né, a localização das empresas multinacionais industriais, já nos anos 60, passa a determinar os fluxos comerciais e tecnológicos. Então, isso aqui é bastante importante, porque, bom, se a gente quer ampliar nossa presença no comércio internacional, ou a gente exporta capital, desde os anos 60, ou a gente atrai investimento externo. E os fluxos de tecnologia também, então nós temos um problema, né? A gente costuma falar aqui no Brasil, bom, precisamos melhorar a questão tecnológica, precisamos avançar na questão da inserção comercial. Quem faz isso não são países, né? Quem faz isso são empresas, certo? E a gente tem que, queiramos ou não, né, entender essa lógica, que isso não é de agora, isso já começou lá nos anos 60, tá? E aí, grande parcela do comércio internacional, a partir desse momento, ela passa a se dar intrafirma ou intraindústria, né? Ou seja, a mesma firma, para quem exporta a GM exporta para a GM, que está no outro país, é dentro da firma. A Volkswagen exporta para a Volkswagen. Isso acontece desde os anos 60, certo? E intraindústria, né? Ou seja, o mesmo país, aparece por outro lado, que exporta automóvel, importa automóvel também. Tu não tem mais uma troca onde tu compra tecido e exporta automóvel, por exemplo. Passa a exportar e importar os mesmos produtos, certo? A partir dessa lógica de localização diferenciada. E aí, o que acontece? 2/3 do comércio mundial, a partir dali, de forma estável, passam, de alguma forma, por cadeias que são formadas por empresas multinacionais. Desde os anos